Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Lê Estuda. Meu nome é Ângela. O vídeo de hoje vai ser diferente, num cenário diferente. Eu estou na casa do meu irmão porque nesta quarentena estou cuidando dos meus sobrinhos. Porém, eu tinha feito toda a programação do que eu ia postar essa semana no Instagram. Meu foco está sendo o Instagram nesse momento. E eu queria falar sobre Filhos da Lua, porque é uma fantasia de uma autora nacional e é maravilhoso e eu não vejo muita gente falando sobre. Minha história com Filhos da Lua começou em 2018, quando a Tatiana Feltrin fez um vídeo, né? Acho que foi pago, né? A autora pagou pra fazer mesmo, publi, né? Publi editorial. E tava no Kindle Unlimited, então eu obviamente fui ler, porque é fantasia de uma autora nacional e que se passa no Brasil. Então eu estou aqui para divulgar este livro, para que todos leiam este livro, porque ele é muito, muito bom. Se vocês verem que tem muita pausa, tiver alguma coisa errada, porque meus sobrinhos estão aqui, no caso, estou aproveitando a hora de dormir deles para gravar este vídeo, para seguir a programação que eu tinha planejado no fim de semana. Enfim, então vamos logo falar sobre Filhos da Lua. Antes eu queria explicar o modelinho que vai ser este vídeo, que são os modelos que eu pretendo estar fazendo de resenha por aqui agora, que é eu comentar o livro, né, falar um pouquinho sobre o livro e depois trazer músicas que eu acho que tem a ver com a história, tá bom? Então esse vai ser o primeiro vídeo oficial na nova série aqui do canal, que vai ser uma história e uma música, né? Uma história e uma música. Beleza? Ou mais de uma música nesse caso, que eu acho que eu coloquei mais de uma música. Se eu olhar pra cá, porque meu roteirinho tá aqui, eu fiz um roteirinho. Então vai ser história e música, vamos pôr assim, história e música, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Filhos da Lua, o legado da Marcela Rossetti. Este é o primeiro livro do que eu acredito que vai ser uma série de livros dos Filhos da Lua. Então, atualmente, hoje é dia... Que dia que é hoje, meu Deus do céu? 11. Hoje é dia 11 de agosto de 2020 e até hoje a gente tem 2 livros. A gente tem o primeiro, que é o Filhos da Lua, o legado. E o segundo, que saiu em maio agora, se não me engano, que foi o Filhos da Lua, o legado sombrio. São 2 livros que eu amei e eu amo essa história muito. Então, vamos começar aqui. Então, o Filhos da Lua, o legado é o primeiro livro da Marcela Rossetti, que conta, então, uma história de fantasia urbana. É uma fantasia urbana escrita por uma uma autora nacional, e se passa no Brasil. Beleza? Então, a autora apresenta uma aventura cheia de mistérios, cuja personagem principal é a Bianca, uma adolescente que não imagina que sua chegada na cidade desencadearia uma série de acontecimentos capazes de transformar completamente a sua vida e revelar os segredos de um perigoso mundo. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu realmente escrevi, tá, gente? Ó, tá no caderno. Por isso que eu tô olhando pra lá, porque eu tô lendo. Então vamos lá. Uma fantasia urbana que se passa no Brasil, mais especificamente... Deixa eu virar essa câmera pra cá, peraí. Mais especificamente em Santos, no estado de São Paulo. Ó, é um município localizado em São Paulo, no sul do Brasil, que é uma importante extensão do ponto marítimo que vai do continente à ilha de São Vicente, que é uma informação útil e importante para a história. Porque se você já leu o segundo livro, você leu os 2 livros, você leu o segundo, você vai entender porque que essa é uma informação importante, não é mesmo? Kainan, o Dante, essa é uma informação importante para compreender este novo universo que a autora nos apresentou da história no segundo livro. Tá bom. Tá. Importante. Tá. Então essa é uma história que nos traz lobisomens, que são chamados de caribaques, né? Na história, os personagens explicam pra gente que eles não gostam de ser chamados de lobisomens, porque é uma forma meio vulgar, digamos assim, de se referir a eles. Então, os lobisomens vão ser chamados de caribaques. Eu vou estar falando com vocês sobre os caribaques. Caribaques são lobisomens, tá bom? Com 6 linhagens. São 6 linhagens. Eu não vou explicar porque eu vou fazer uma série de vídeos focando neste livro, pra divulgar este livro, pra todo mundo ler este livro, porque todo mundo precisa ler este livro. Se vocês não precisam, porém... leiam, porque é muito bom. Ele é tão bom quanto os livros da Sarah J. Maas, por exemplo.
porque eu gosto muito da Sarah J. Maas, já li o Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruína. E também já li toda a série Trono de Vidro. Eu amo muito. Trono de Vidro principalmente, é o meu favorito. Mas vocês também têm que valorizar os autores nacionais, tanto quanto vocês valorizam os autores estrangeiros, né? As autoras estrangeiras, estadunidenses, enfim. Então vamos valorizar a Marcela, porque ela, olha, é incrível, muito boa a forma como ela escreve essa história. Ela não criou um universo completamente novo, né? Ele se passa no mundo como nós conhecemos, porém, a forma como ela criou esses caribaques é totalmente nova, é totalmente dela, então é maravilhoso. Tá bom. Então são 6 linhagens, ok? Eu vou falar das linhagens em outro vídeo, tá? Se bem que eu já expliquei elas em algum vídeo que eu fiz, acho que no Respondendo a Tag dos 50% do primeiro semestre eu já falei, mas enfim, vou fazer outro vídeo. Então eles têm essas linhagens, cada linhagem tem um dom que é dominante. Por exemplo, a primeira linhagem é a dos Destemidos, acho que é a dos Destemidos, e os Destemidos, o dom dominante deles é que eles podem fazer com que você diga a verdade. Tipo, vocês não podem mentir, porque se ele quiser saber a verdade, ele só precisa te olhar nos seus olhos e falar uma frase com a palavra verdade, e você vai ser obrigado a dizer a verdade mesmo que você não queira. Esse é o dom dominante dos Destemidos. Na verdade, é o dom que só eles têm mesmo, né? Mas enfim. Então, o exemplo que eu deixei aqui foi a linhagem da Bianca, a nossa protagonista. A nossa protagonista, ela vem da 5ª linhagem. Do 5º legado, que é farejadores. Aí você vai falar, mas farejadores? Mas eles não são lobisomens? Não são todos farejadores? Sim, porém, o legado farejador, ele tem o dom dominante, que é o farejador, e eles têm a capacidade de sentir a presença de criaturas e de artefatos não humanos. Vocês compreenderam? Nessa história a gente vai ter algumas criaturinhas. Vão dar um trabalho. Mas a gente vai ter essas criaturinhas e alguns artefatos não humanos. Então, os lobisomens, os caribaques, eles podem, obviamente, reconhecer, né? Outro caribaque, outro vaeren, enfim, podem reconhecer. Mas os farejadores, o dom deles, né, traz essa potência, essa possibilidade de perceber uma criatura, né, e um artefato não humano de uma distância gigantesca, sabe? Os outros caribaques, eles precisam estar muito próximos, né, para conseguir farejar outra criatura ou artefato. Os farejadores não, eles podem de qualquer distância. Inclusive, a nossa protagonista tem o dom assim que é pau. Ela consegue farejar de uma distância até de outro país, né? Porque ela tá lá no segundo livro, ela tá lá na Antártida e ela tá sentindo ainda a atração, né? Que é o faro dela ainda tá levando, né? Querendo que ela vá a um ponto específico de Santos, que é um ponto que a atrai demais, né? Por causa do olfato dela ser de farejadora. Então ela fica sentindo, e ela não vai porque não pode, né? Quem já leu a história sabe o que acontece. Enfim, então nós temos os lobisomens, que na história são chamados de caribaques, mas também temos outras criaturas nessa história, como outras criaturas sobrenaturais, né? Como os Taus, que eu não vou explicar porque eu provavelmente explicaria errado, os Vorazes, que eu conseguiria explicar, porém vou deixar para explicar em um vídeo específico, e os Vaerens. Os Vaerens eu vou explicar porque vocês vão compreender como vampiros. Eles são tipo vampiros, tá? Eles se alimentam de sangue. E, bom, essa informação, tá? Eu vou explicar melhor no vídeo que eu fizer para explicar as criaturas de Filhos da Lua, tá bom? Então, os Vaerens seriam como vampiros, os Taus e os Vorazes eu vou deixar para explicar em outro momento. E agora, esse vai ser tipo um resuminho de sinopse da história, mas essa história é tão incrível que teria 300 mil coisas para falar sobre a história. Mas para fazer o vídeo do jeitinho que eu quero, eu vou deixar por enquanto só isso de informação para vocês, só para deixar vocês curiosos para conhecerem essa história, que é uma fantasia nacional, né? Uma fantasia urbana que se passa no Brasil, de uma autora que mora no Brasil. Entendeu? Então eu vou para a segunda parte desse vídeo, que é quais músicas eu colocaria no primeiro livro só, tá? Aqui eu vou focar só no primeiro livro. Então eu começaria com... Meu inglês é bem ruim, tá, gente? Eu vou falar aqui, mas me perdoa minha pronúncia.
Então eu começaria com Don't Wanna Wake Up, que traduzindo seria Não Quero Acordar. Então eu escrevi o seguinte aqui. Ela se encaixaria em diversos momentos do começo da história, ou seja, em diversos momentos desse primeiro livro, em que a Bianca ela tem pesadelos. No começo da história, a memória dela foi apagada, ela não lembra do que aconteceu na infância dela, ela sabe que a mãe dela e o padrasto dela foram assassinados, mas ela não lembra o que aconteceu. Só que ela estava lá quando isso aconteceu, entende? Mas a memória dela foi apagada. Então ela tem pesadelos. Ela tem insônia, tem pesadelos, ela fica meio sonâmbula também, ó. Ao chegar em Santos, ela começa a ter mais episódios, ela tem mais pesadelos, né? Porque foi em Santos, né? Eles moravam em Santos quando, né, a mãe dela e o padrasto foram assassinados. Então, voltar para aquele lugar, além de ter um ponto específico da cidade que fica chamando ela por causa do faro apurado que ela tem, ela também, né, por não conseguir lembrar, mas sentir que aconteceu alguma coisa ali, ela fica tendo mais pesadelos, mais insônia. Aí, como ela é sonâmbula, ela consegue sair da casa onde ela tá com a meia-irmã dela lá e vai, né, acaba indo sem perceber, porque ela tá sonâmbula indo lá pro lugar que o faro dela quer que ela vá, né? O Dom Farejador tá levando ela para aquele lugar. Então, essa música do T-Score seria perfeita. E daí eu peguei uma parte e traduzi essa parte, que é... duas partes. Vejam a tradução dessas partes. A primeira é essa aqui, ó. O jeito que você me faz sentir, a forma como seus olhos se iluminam à noite. Esta cidade não é frio como você. É alto, mas eu não posso ouvir uma coisa, porque quando você está perto eu começo a pensar. Isso aqui serviria, por exemplo, para quando ela encontra, sei lá, o Lucas pela primeira vez, ou, sei lá, o Julian, que faria mais sentido, né, meu pimpolho. Faria mais sentido com o Julian essa parte da música, porém ela serve também pra história. E daí o refrão da música também, que é: que eu não quero acordar, não importa se é de manhã. Basta colocar-me de volta para dormir, amor. Porque eu não quero acordar, não importa se é de manhã. Basta colocar-me de volta a dormir. Refrão, né? Então eu acho que seria perfeito pro começo da história. Daí eu escolhi mais algumas músicas, por exemplo. Para quando as coisas começam a acontecer, Dreaming, também do T-Score, seria perfeita. A tradução de Dreaming é sonhando, né? É o título da música. E a parte que eu escolhi foi a seguinte: perdi a noção dos tempos em que sentia a dor, mas toda vez que eu alcanço o céu, senti uma onda de sangue nas minhas veias. E as rodas giraram dentro do meu cérebro. Nossa, tô pronunciando tudo errado, mas enfim. Eles não vão tomar conta, não vão tomar. Eu estou lutando contra os baixos que rastejam em minha mente. Eu tento lembrar que a vida era uma montanha russa. 1 minuto embaixo e no próximo está no alto, como uma onda batendo durante a noite. Eles não vão tomar conta. Essa parte também seria perfeita para alguns momentos, principalmente para o fim do segundo volume do Filhos da Lua, Legado Sombrio, também seria perfeito. Tive que pausar, mas já voltei, foi rapidinho. Então, essa música que eu tava falando é Dreaming, né? Isso, Dreaming. Perfeita também, tanto pro primeiro quanto para o segundo livro. Essas partes, assim, batem muito com a história. Daí, pra finalizar, né, o História Mais Música, o primeiro vídeo aqui do canal de História Mais Música, eu escolhi Born for This, não sei pronunciar, tudo bom? Ou, falando logo em português, Nascido para Isso, ou no caso, Nascida para Isso. Se bem que Nascido também serve pro Julia. Meu pimpolho, protegê-lo, preciso protegê-lo. Marcela, você acabou o segundo volume no momento que não dá pra proteger meu pimpolho. Estou preocupada com meu pimpolho. Mas enfim, então, pra finalizar, eu vou finalizar com a tradução de Nascido para Isso, do T-Score também. Só escolhi músicas do T-Score, porque é a banda que eu mais tô ouvindo atualmente, que é um rock alternativo. Enfim, eu acho que seria perfeito, tanto para o primeiro quanto para o segundo livro da série dos Filhos da Lua. Veja uma tradução da primeira estrofe da música, que é a seguinte: estou checando meus sinais vitais, desenhando minhas linhas de batalha.
indo para a guerra novamente, sentindo o ritmo em meu peito. Tudo de que preciso é de uma caneta. Sei que nasci para isso. Sei que nasci para isso. É perfeito demais para a história, tanto pro primeiro quanto pro segundo. Pro primeiro, vamos ver, essa parte seria perfeita para quando eles vão salvar as meninas que foram sequestradas. Seria perfeito para aquela parte, porque eles não estão podendo ir para a cidade de Santos. Eles estavam no refúgio. Daí as crianças são sequestradas, mas eles não podem ir para a cidade de Santos, porque eles têm um acordo com uma galera lá. São seres humanos que sabem que existem esses caribaques, então eles têm acordo com esses seres humanos, só que daí eles têm um pequeno probleminha ali e daí eles são proibidos de entrar, então eles não podem entrar nem mesmo para resgatar as crianças caribaques que foram sequestradas. Porém, né, meus pimpolhos vão, porque uma das crianças é prima do Julian, que é outro protagonista ali, e é também a irmã da melhor amiga da protagonista, que é a Bianca. Então, tipo, tá sequestrada a irmã da Nicole, que é a melhor amiga da Bianca e também é prima do Julian, que é a Gabi. Então a Gabriele, junto com as duas gêmeas que são amigas delas, que são umas meninas de, sei lá, uns 7, 9 anos. Entre 7 e 9 anos elas têm, elas são crianças. E elas foram sequestradas. Só que eles não podem buscar as crianças, procurar as crianças, porque eles não podem entrar na cidade. E então, desobedecendo a ordem do chefe lá, que é o Voz da Lua do refúgio. O líder do refúgio chama Voz da Lua. No primeiro livro, quem é a líder do refúgio, a Voz da Lua, é a Esther São Martin, enfim. É uma mulher que é a Voz da Lua do Refúgio Verde. E é uma barulheira aqui que eu tenho que pausar toda hora pra ver se é aqui ou se não é aqui. Mas enfim, esqueci o que eu tava falando. Ah tá, da líder do refúgio. A líder do refúgio então é a... Se eu não me engano, o nome dela é Esther, do primeiro livro. E então eles não têm permissão pra ir resgatar as crianças, porém, obviamente, eles vão, né, gente? Porque são crianças, né? Uma das crianças é, inclusive, a prima do alfa dessa alcateia, que é o Julian. Então, o Julian, ele tem uma alcateia, que ele é o alfa. O Lucas é outro personagem que é alfa de uma alcateia. E a Manuela também é uma alfa de uma alcateia. Então, o Julian, na alcateia dele, acho que é a que mais tem gente. Que na alcateia dele ele tem a Duda, o Con e o Patrick. O Con é o Maurício, se eu não me engano. Então é o Con, o Patrick e a Duda, e ele que é o Alfa. Se não me engano, a beta dele é a Duda. Os outros dois são, né, enfim, outros membros. Então vão esta alcateia do Julian. Acho que a Rafa vai com eles, apesar dela ser de outra alcateia, porque ela é... Seria spoiler, não posso dizer. Mas a Rafa, que é da alcateia do Lucas, também vai com eles para essa missão. E além deles, né, da alcateia do Julian, da Rafa, que é de outra alcateia, vai a Bianca, a Nicole e o Ricardo. Por que também vão eles? Porque, né, a Bianca, ela é amiga da Nicole, o Ricardo também é amigo da Nicole, e eles são um trio de amigos, né? A Bianca é a protagonista e o trio de amigos dela do refúgio são a Nicole e o Ricardo, que são dois parentes, que são caribaques que não se transformam em lobisomens, mas eles têm os dons, porém não se transformam em lobisomens, tá bom? Então, esses três, né, a Bianca aqui, parente, a Bianca nesse primeiro livro, ela tá junto, né, ela é parente também, então são os três parentes, a alcateia do Julian e a Rafa, que é de outra alcateia, mas quer ajudar eles por um motivo específico que eu não posso dizer, senão seria spoiler se você não leu a história. Então, para essa primeira parte aí do primeiro livro, também esta parte da música seria perfeita, porque eles escolheram, né, desenhando minhas linhas de batalha. A linha de batalhas deles nesse primeiro livro, nesse fim do primeiro livro, é resgatar essas crianças que foram sequestradas, tá? E no segundo volume, a linha de batalha é proteger a Bianca mesmo, tá? No primeiro livro já tem essa linha de batalha de proteger ela, porque é o seguinte, a linhagem dela, a linhagem de farejadores, foi quase que completamente extinta, gente. Eles foram todos assassinados, que é chamado de Noite da Aniquilação, porque atacaram todos os membros. Inclusive a mãe dela era adolescente quando isso aconteceu, mas a mãe dela conseguiu escapar, conseguiu fugir. A pessoa que estava responsável de acabar com a mãe dela não conseguiu, então a mãe dela fugiu e fugiu por muito tempo, né? Aí acabou conhecendo alguém, ficou grávida e tal. Aí ela tentou ter uma vida normal e, né, vieram terminar os serviços que começaram anos atrás e acabaram assassinando ela e o parceiro dela, que era, se não me engano, um humano, tá? Sabia que ela era caribaque, mas era um humano. E daí eles dois foram assassinados. Obviamente, queriam matar a Bianca também. Quando eles
Quando isso acontece, esse assassinato, a Bianca ainda era uma criança, ela tinha uns 8, 9 anos. E por isso que a memória dela é apagada também, tá? Porque ela era uma criança. Mas ela é salva por um personagem que eu não posso dizer quem é, porque senão seria spoiler pra quem não leu o primeiro livro ainda, enfim. Mas ela é salva. Daí eles apagam a memória dela, tá bom? E então seria perfeito pro fim desse primeiro livro e pro segundo livro também, pro final, pro meio, pro começo do livro todo. Ele serve pra ela, né? A linha de batalha dela é justamente se salvar, porque como ela é uma das últimas farejadoras, aqui vai parecer que ela é a última, mas não é, tá? Tem outro, porém, né? Enfim, ela é a única conhecida que resta dos farejadores, da linhagem farejadora. Então, a linha de batalha dela é lutar pela sobrevivência dela. Mas vão ter outras pessoas que vão estar lutando com ela, né? Uma delas é a irmã dela. Eu digo que é meia-irmã, porque elas não são irmãs de sangue. A Laura, que é a irmã dela que cria ela é filha do homem que era casado com a mãe dela, mas não é filha da mãe dela. Então, elas não são irmãs de sangue, elas são irmãs de criação. E a Laura, depois do assassinato, né, da morte da mãe da Bianca, que é a Agatha, e do Carlos, que era o pai dela, da Laura. Então, o Carlos, o pai da Laura, e a Agatha, que é a mãe da Bianca, eles morrem, né, são assassinados, e quem cuida dela é a Laura. A Laura pega essa responsabilidade pra ela, porque ela gosta muito da irmãzinha dela, né? E ela sabe que ela vai precisar proteger a irmãzinha dela, porque a irmãzinha dela é filha da Agatha, então pode ser uma farejadora assim como a mãe dela, né? Então, serve, então, para essa parte aqui, né? Desenhando minhas linhas de batalha. A Laura, a irmã humana da Bianca, decidiu que a linha de batalha dela seria garantir a sobrevivência da irmã. E a própria Bianca, agora crescendo, né? Deve estar com uns 16 anos nesse primeiro livro. Ela tem que também desenhar a linha de batalha dela, que é sobreviver, né? Mas ela não vai ser só uma sobrevivente, ela também vai lutar para defender os amigos dela e a família dela. Então, assim, perfeita essa música, né? É Nascido para Isso. É perfeita para a protagonista de Filhos da Lua. Inclusive, Marcela, se por um acaso você conseguir chegar a este vídeo e ver este vídeo, coloca aí numa trilha sonora aí, faz uma playlist, coloca esta música, porque é perfeita para a história. Enfim, estas são apenas 3 músicas que eu colocaria como uma trilha sonora aí, vamos supor, né? Vai que acontece um filme, uma série, nossa, super daria certo. Enfim, né? São 3 músicas que eu escolhi. Com todas essas 3 que eu escolhi, dá pra ter uma ideia do que a história nos traz. Vocês podem também procurar as músicas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para as músicas no canal da banda T-Score aqui no YouTube, para vocês irem lá escutar as músicas, escutem, porque é maravilhoso, gente. Rock alternativo é incrível. As músicas são incríveis, eu também vou deixar o link para vocês verem as músicas, a letra no Vagalume, que daí vocês podem ver a tradução para vocês entenderem como as letras são maravilhosas. T-Score é uma banda incrível. Então vai ter tudo na descrição, tá? E, enfim, escutem as músicas. E se vocês quiserem adquirir o livro, eu vou também deixar o link na descrição desse vídeo dos e-books, né, do primeiro e do segundo. E comprando pelo meu link, vocês não pagam nada a mais por isso, mas me ajudam, tá bom? Eu ganhei uma pequenina comissão da Amazon, então eu vou deixar aqui. Então, né, gente, os livros são baratinhos, tá? O primeiro, não lembro, tá? Faz tempo que eu não olho. Peraí, eu vou olhar, vou pegar meu Kindle aqui, peraí. Então, peguei meu Kindle, olha, estou aqui com o meu Kindle. E vocês podem ver, ó, que os livros, ó, estão no Kindle Unlimited. Não sei se vai dar pra ver, mas enfim. Os livros estão no Kindle Unlimited. Eu vou clicar aqui. Clicar no primeiro. Ó, o primeiro tá por R$ 7,99. O e-book, tá? Eu acho que não tem livro físico, porque os livros físicos, eles estavam em venda pelo Catarse, né? Tipo, campanha coletiva. Daí já tenho uma ideia de quantos precisam produzir, né? Já fica tudo certinho. Então você pode adquirir o e-book, ó, por R$ 7,99, menos de R$10, gente, tá baratíssimo. E se você é assinante do Kindle Unlimited, você pode ler de graça, né? Porque você já paga os seus R$19,90 mensais, então você pode já adquirir, né? Pode já começar a ler já. E daí, aqui não tá aparecendo o preço, mas quando eu comprei na pré-venda, tava por R$15, tá? Uns 15 e pouquinho, que é o Filhos da Lua, O Legado Sombrio, o volume 2.
Mas aqui só tá aparecendo pra ler no Kindle Unlimited, então... Enfim. Não. Deve ser porque eu já tenho a burra. É porque eu comprei, né? Então não deve aparecer o preço pra mim, porque eu já comprei o livro, tá? O primeiro eu ainda não comprei, eu preciso comprar. Vou, inclusive, né, comprar assim que possível. Mas esses são os 2 livros e eles estão bem baratinhos. Então, o primeiro livro você compra por menos de R$10. O segundo, eu não sei se ele ainda tá 15 ou se ele já também tá 7 e pouquinho. Então, mas assim, vamos ver, uns R$20, no máximo R$30 você adquire os 2 e-books, entendeu? E vale muito, muito a pena, gente. Essa história é incrível. Vocês pagaram, né? Se você gosta de ler, você pagou muito mais que isso nos livros, sei lá, da Sarah J. Maas, por exemplo. Vocês viram a edição? Eu adorei, viu? Eu amei a edição que a editora... Meu Deus, foi a galera? De que editora que é? Eu não sei, enfim. A editora responsável pelas obras de Trono de Vidro fez uma edição maravilhosa de box, né? De todos os livros da série, porém o preço absurdo. E mesmo com o preço absurdo, muita gente estava reclamando, né? Da finalização, né? Porque estava vindo com alguns probleminhas, com alguns estragos, né? Mas às vezes também pode ser entrega, não sei. Porém, a edição estava maravilhosa, porém muito cara, né, gente? Enfim, não faz nem sentido falar de como tá caro quando a gente tá aí com o ministro de Economia querendo colocar imposto em cima do livro, né? Que já, né? Não é fácil da gente adquirir. Enfim. Então vocês pagam muito mais caro, né? Em livros de autores estrangeiros. Então vamos valorizar esta autora nacional. Os livros estão baratos, você pode ler em e-book, gente. Se você não tem o Kindle, você pode baixar o aplicativo do Kindle no seu celular ou no seu computador, entendeu? Você não precisa ter o e-reader. Vocês não precisam ter este dispositivo, tá? Vocês podem ler pelo celular ou pelo computador os e-books, tá certo? Então, é isto. Se você que tá vendo esse vídeo já leu Filhos da Lua, comenta a sua opinião aqui embaixo. Vamos conversar porque esse livro é maravilhoso. Eu amo. E se você não leu, comenta aqui se você vai ler, se você gostou deste vídeo. E compartilha, gente. A gente precisa divulgar essa obra. É uma autora nacional. Sabe o que é? É uma fantasia urbana que se passa no Brasil. São lobisomens, vampiros e muito mais vivendo aqui no Brasil. Aqui do lado, gente. Eu sou do estado de São Paulo, então Santos tá aqui pra mim, entendeu? Somos paulistas. Uhul! O refúgio do Brasil é o Refúgio Verde. E ele fica próximo a Santos, então o Refúgio do Brasil ficaria no estado de São Paulo. Eu super poderia ir lá. Não, só que não, porque eu sou humana, né? Então não ia dar certo. Mas eu super poderia ser uma caribaque, entendeu? Eu acho que eu seria... De qual linhagem? Olha, eu adoraria ser da linhagem farejadora ou pérfida. Mas também adoraria ser destemida, porque, né? Você não poderia mentir pra mim. Ai, mas ser uma pérfida seria incrível. Enfim. Vou falar das linhagens em outro vídeo, beleza? Esse vai ser, então, o primeiro vídeo, o vídeo de abertura do quadro História mais Música. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, tchau. E até o próximo vídeo, porém antes, não esqueçam, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha este vídeo pra ajudar, beleza? Beijo, tchau e até mais!